E a gente ainda pensa assim. A gente ainda tem essa coisa de justiça assim. Um criminoso deve pagar, o outro deve ser punido. É o castigo que resolve, é você ser cerceado que resolve as coisas, né? Quando a gente pensa em Deus, na visão, quando a gente pensa na espiritualidade, o Espírito retornou lá, ele vai na sua consciência analisar a sua encarnação, vai analisar o que ele passou, os atos que ele fez, como é que foi isso. Ele vai fazer esse julgamento de acordo com a consciência e com a visão mais ampliada, né, do que Deus espera de nós quando ele não estiver sob o jugo da carne. E o que a gente pensa? Ele vai ser punido, ele vai sofrer, né? Não fez o bem, vai sofrer. Vai lá para um lugar horrível, vai ficar lá, ele não vai conseguir entender as coisas. Então a gente continua achando que Deus é punição. E quando a gente começa a ouvir, de uns anos para cá, de uns tempos para cá, que a gente começa a perceber que a gente fala de uma justiça uma justiça restaurativa, uma justiça que coloca todos os envolvidos juntos, uma justiça que procura não a punição, mas o indivíduo perceber o que ele causou, o que aquela ação dele causou às pessoas que estão ao redor dele, né? E ele ter a oportunidade de ver o que ele fez para os outros, de se arrepender e de restaurar, de reparar, de ajudar a definir o que seria melhor naquela situação. Quando a gente começa a ouvir isso, a gente acha um absurdo. Mas se eu penso Deus na sua infinita bondade e justiça, se eu penso em Deus dessa forma, que Ele é perfeito, qual é o caminho que Ele ensina para a gente? Não é esse? Deus, a gente erra, a gente comete um erro, a gente sente dor, a gente bota a mão na fogueira e se queima, e a gente pede perdão e acabou a dor. Não é assim. A gente comete um ato contra o irmão da gente, faz uma coisa, xinga, sei lá, se rebela, faz uma coisa que não é legal. Aí eu pedi desculpa, acabou? Não. Sempre que possível, eu tenho que reparar aquilo que eu fiz. O arrependimento é só o começo do caminho de volta. Então, a gente tem que começar a pensar em Deus como alguém, né, como um ser, porque ele não é alguém, ele não é uma pessoa, ele é um ser, né, ele é o princípio de todas as coisas. Deus não pensa como nós. Ele não pensa a vida como nós. Ele não pensa, apesar da gente olhar para ele e pensar assim, né, e projetar nele aquilo que a gente conhece, que é o Deus punitivo, que é o Deus de puro amor, mas o Deus de puro amor não é um Deus bobo. Deus de puro amor não quando a gente pensa uma pessoa que é só bondade, na nossa cabeça, com a nossa evolução, a gente pensa que a pessoa é boba. Existe uma grande diferença entre ser bom e ser bobo. Não é isso, não é para a gente ser tapete das outras pessoas e dizer amém, amém, ou a pessoa vai, te ofende, faz tudo e você está sempre amém, amém. Não é pelo que nós passamos, é como nós passamos. Se o nosso planeta, se Jesus nos ensina aqui que a maneira de ser o primeiro é de servir, está mostrando uma outra forma de ver as coisas, de ver a vida. Ele está mostrando para a gente que não adianta você querer ter razão, ter poderio sobre o outro, querer dominar o outro, querer ser melhor do que o outro, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja, não sei, em qualquer lugar onde a gente viva, com os nossos colegas, né, os jovens quando se reúnem, as crianças quando se reúnem, um quer ser sempre melhor que o outro. Ele quer mostrar que ele é melhor que o outro, né? A forma dele querer pertencer é na dominação, porque isso é uma coisa que a gente conhece há muito tempo. Mas a gente precisa, para alcançar essa perfeição, essa evolução, a gente precisa mudar, porque esse óculos que a gente está olhando, vendo Deus dessa forma, vendo a vida dessa forma, não serve mais. Não serve mais para a gente. Que conseguiu chegar, né, que está estudando, que está analisando, que está vendo, tem que ver a vida de outra forma. Quando a gente está zangado com alguém, ou quando alguém está zangado com a gente ou se afasta, ou a gente vai parte para o confronto. E é muito mais saudável, sadio, vai ter um resultado muito melhor se a gente deixar essa raiva passar, se a gente pensar no que a gente realmente sente e chegar para o outro e dizer o que sente, né? E tentar chegar a um consenso,
chegar a uma reparação daquele dano, seja você para o outro, ou o outro para você. Mas isso amedronta muito a gente, porque a gente fica exposto. Quando a gente coloca que a gente ficou magoado, que a gente ficou triste, porque não se sentiu amado, porque não se sentiu aceito, porque achou que foi vítima de alguma coisa, a gente se expõe a nossa fragilidade. Então, o orgulho é uma maneira de ver a vida em que ou você realmente pensa que você está acima dos outros, e se a gente fala isso, parece uma coisa completamente idiota de se pensar hoje, né, em 2010, mas é um sentimento que acompanha a gente, que de alguma forma eu estudei, eu trabalho, eu conquistei as minhas coisas, então eu sou melhor. Eu faço caridade para aquele pobre que precisa e tal, mas desde que ele não seja bandido, eu tenho as condições para ajudar o outro. Bandido, eu acho que tem que ir para a cadeia. Bandido, eu acho que tem que morrer. Eu não vejo que o bandido é um ser que ele pode ser inferior pelos seus sentimentos, mas ele também ama alguém, ele também é amado por alguém. E eu não olho de igual para ele. Eu me acho superior, eu quero que ele seja punido. Então, quando eu quero que alguém seja punido, porque eu dei uma de Deus, eu julguei que ele não serve, que ele tem que ser jogado para fora. E Deus não faz isso com nenhum dos nossos, nenhum de nós, nenhum dos seus filhos. Então, a justiça de Deus não está na dominação nem no poder. A justiça de Deus está na doação, na igualdade. Sentimentos bonitos da gente falar e, em determinados momentos, sofridos da gente, sabe, exercer, da gente atuar, da gente exercitar. Sofrido porque a gente quer, no fundo, a gente ainda está muito apegado e amarrado a essas tradições, né? Essas coisas que a gente imagina que são corretas. E aqui, a terceira passagem é de Lucas. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe essa parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, vá buscar o último lugar. Mas, quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, porque naquele tempo eles tinham essa hierarquia, né? Servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Essas máximas, né, são todas consequências desse princípio da humildade, que é a condição essencial da nossa felicidade, para a gente alcançar a nossa felicidade. A gente tem que buscar essa virtude, que é a humildade. E nessas três palavras, nessas três vezes, né, onde Jesus fala, o que tem em comum entre o ser um menino, entre servir ao invés de ser servido e de sentar ao último lugar? Tem em comum o seguinte, que eu achei muito importante: é todo aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade. Como é que a gente começa a buscar essa humildade, né, que é uma virtude evangélica? A gente começa a buscar assim, não querendo e não buscando ser superior a ninguém, ninguém mesmo. Nós não somos infalíveis, a gente quer ser Deus, em vários momentos da nossa vida a gente quer ser Deus. Quando a gente começa a julgar o outro, a gente está dando uma de Deus, o Deus que a gente entende na nossa cabeça. E é difícil para a gente se mostrar falível, mostrar que a gente pode errar para o outro. Por quê? Porque por trás está o orgulho de achar que eu não posso falhar, eu não posso errar, eu faço sempre tudo certo. Ou a gente busca isso meio que obsessivamente, né? Para a gente ser aceito, para a gente se sentir naquele grupo, a gente quer fazer tudo certo, quer fazer tudo direito, porque a gente quer ser reconhecido.
E aí, nessa nossa luta, né, nessa nossa perseguição por cumprir esse dever, ser o melhor, ser bom, fazer tudo certo, a gente às vezes passa por cima dos outros. A gente às vezes não consegue, né, realmente se colocar como igual, infalível, pedir perdão. A gente não consegue fazer isso quando a gente acha que a gente é melhor, de alguma maneira, seja lá qual for a maneira, né? Quando a gente fala de poder, né, o mundo está galgado, né, seu alicerce está nisso. Poder, dinheiro. Isso tanto nos que a gente considera do bem, quanto a gente considera do mal. As organizações humanas têm essa hierarquia e elas estão solidificadas nisso, que é poder. Como que a gente vai desfazer esse esquema? Como que a gente vai conseguir mudar isso? Como a gente se sente oprimido, não sei se vocês viram esse filme aí, Tropa de Elite 2, ou o jornal, não precisa ver Tropa de Elite 2, vê o jornal todo dia, que você se sente desse tamaninho, impotente, parece que esse poderio, essa maldade, esse esquema, esse sistema está massacrando a gente, e que a gente não pode fazer nada para mudar. Mas a gente só vai conseguir mudar quando a gente conseguir pensar diferente. Se a gente aprende no Espiritismo que o fluido cósmico universal está em tudo e que o pensamento é o veículo, pensamento é o meio de comunicação, olha onde está o cerne, né, de tudo, para que tudo possa mudar. Dentro da gente, no nosso pensamento. Porque quando eu penso de uma forma, eu emito fluidos nessa forma que eu penso. É nessa sintonia. Eu não posso dizer que eu quero ser humilde, que eu quero deixar o orgulho de lado, se eu não rever os meus conceitos. Se eu não rever as coisas que eu coloquei lá dentro de mim num baú e fechei a porta, porque me fazem sofrer, porque dói, ou porque eu não acho que eu sou capaz. Então eu pego, boto tudo lá debaixo do tapete, eu boto num baúzinho, fecho dentro de mim e vou levando a vida. E quero que tudo mude lá fora. Mas só vai mudar quando a gente entender que Cristo veio realmente, Ele não veio trazer a paz, Ele veio trazer a espada nesse sentido, Ele veio para balançar essas estruturas nossas tão congeladinhas, tão certinhas, e para a gente começar a pensar de outra forma, para a gente evoluir, para a gente ser diferente. É isso que Jesus veio fazer. E Ele, nessa parte, né, que Ele vem nos falar disso, Ele mexe com muita coisa dentro da gente, né? E o Espiritismo, que é a terceira revelação de Deus para a humanidade, vai nos dar o exemplo, né? Ele faz a teoria pelo exemplo, porque os mundos se comunicam. Nós, os encarnados e os desencarnados, e aqueles que estão na espiritualidade, vêm nos dizer, nos contar que isso aí está certo. O cara foi grandioso no mundo, tinha tudo. Conseguiu esse sucesso, esse poder, mandava em todo mundo aqui. Ele falava numa ordem, pelo medo do outro, que era inferior, se julgava inferior, ele mandava. Quando ele foi para o outro lado, ele levou o quê? Nada. Porque isso tudo que ele tinha ficou aqui. E ele foi para lá vazio. E aí como é que o orgulho dele não é castigo, mas como é que o orgulho dele, ele vai perceber que ele estava num caminho completamente errado. Porque ele vai ver aqueles que ele pisou, massacrou, espezinhou, que fizeram a sua parte, lá gloriosos, luminosos, numa escala muito acima da dele. E aí ele sofre, mas não porque Deus é punição, porque Deus é castigo.